Boa noite a todos, eu me chamo Franciele Gouveia, seja bem-vindo ao Conexão Imobiliária, o podcast que traz conteúdos relevantes sobre o mercado imobiliário. E hoje nós estamos com o Rafael, que é conselheiro de empresas, investidor, escritor, cantor e entre outras coisas que ele também faz. Rafa, seja bem-vindo, obrigada pelo prazer da tua presença aqui. O Rafa, além de um cliente, amigo, conselheiro, é uma pessoa muito especial para mim, então seja bem-vindo. Vou pedir para você se apresentar ali. Quem é o Rafa? Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra para mim estar aqui, né, participando desse momento. E é isso, acho que a Fran só esqueceu de falar que é terror, né? Escritor, é muito or, né? Compositor, não sei o que, ela falou só o terror. Vamos lá, vamos bater um papo. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. De nada. Então, me diz. Vamos começar aí pelo conselheiro de empresas, né? O que é um conselheiro de empresas, Rafa? O conselheiro, muita gente fala de empresas, né? Mas na verdade é dos empresários, né? Porque a empresa é o resultado de um combinado, né? Assim como tinha o conselheiro do rei, né? É o rei quem decide, mas muitas vezes a mente do rei está muito turva ou está emocional, né? O conselheiro do rei, ele dava orientações para o que é melhor para o reinado. O conselheiro geralmente é aquele que passou por muitas situações, né? Fez o que tinha que fazer, estudou, conheceu, viveu e tem um repertório um pouco maior de causas e consequências de decisões, né? Então, além da decisão técnica, enfim, do que é melhor decidir pelo caminho A, B ou C, nós sabemos que quanto maior a responsabilidade, o cargo ou o risco, maior a solidão daquele que decide também, não é? Então, o papel do conselheiro é ele ter um repertório também de comunicação, um protocolo de comunicação verdadeiro. No sentido de que, de repente, um empresário ou um decisor, seja quem for, tem um amigo que começou com ele, apoiou por 20 anos um trabalho, alguma coisa assim, mas esse amigo não performa mais na empresa dele. Ou seja, iniciou-se um dilema. Um dilema ético versus técnico. Então, como lidar, por exemplo, com uma dívida de gratidão com uma pessoa que não performa mais tecnicamente? Uhum. Né? Então, existem diversos momentos nos quais você tem o sim e o não com o mesmo peso no processo decisório, em que qualquer decisão que você tome é um chute. Percebe? Sim. Então, o conselheiro ele vem para expandir essas possibilidades de causa e consequência, não somente em termos de performance da companhia, mas também de impactos emocionais no líder, né? Os impactos emocionais. Será que esse colaborador que está para ser demitido, ele está com filho pequeno? Então, expandir o rol de variáveis, explorar ao máximo isso, para que a decisão se torne o mais consciente possível. Mas jamais falar, não, essa decisão é a certa, essa é a errada. Não, qual é a causa e consequência disso? Qual é a causa e consequência daquilo? Só que o conselheiro tem uma vantagem. Ele está fora do aspecto emocional e afetivo da decisão, né? O que permite ver com mais clareza, né? É por aí. Tá. E fora isso, Rafa, fora essa parte do aconselhamento dos empresários, como que funciona esse trabalho? A pessoa... Eu estou entrando já nesse tema justamente porque eu tenho curiosidade e, embora eu tenha passado por esse processo, né, até decidir, porque é o que as pessoas mais têm curiosidade. Será que eu preciso? Né? Em que momento eu identifico que eu preciso? Né? Quando eu já estou com um problema? Antes do problema?
né? Em alguns casos eu chamo um conselheiro, eu imagino, né? Um conselheiro é quase que um psicólogo de casal, né? Sim, Que ele entra quando a comunicação já não existe, sim, né? Ele entra já quando a dor já existe, né? sim. Então, vou colocar assim. Então, como eu identifico isso? Eu costumo dizer que você sabe, você tem certeza quando não precisa. É o inverso. Faz sentido. Aham. No seguinte sentido, Fran, quando que a gente sabe que está com o corpo saudável? É quando a gente não lembra que tem corpo. Não é? Se a gente lembra que tem cabeça, lembra que tem o joelho, lembra que tem um ombro, algo doeu. algo não está harmônico aí nesse sistema. Então, eu acredito que, em geral, precisa-se, sim, de psicólogos, sim. Empresas, imagine uma pessoa sem um terapeuta hoje. Numa época de muita informação, numa época de muito barulho, né? Ainda bem que as pessoas estão procurando mais terapeutas. Dá para se dizer que eu seria um terapeuta, só que de um sistema, né? Com vários braços, aonde se fosse um corpo, a cabeça, os olhos, o cérebro, o pé tem que funcionar harmonicamente. Eu olho para esse sistema, só que o empresário, o diretor, o coordenador, o gerente, o marketing, o DHO, vendas, tal, tudo, as variáveis são maiores, né? Sim. Então, em que a decisão não tem impacto somente em si mesma, mas muitas vezes tem impacto em 500 mil pessoas. Sim. Né? Então, é nesse sentido assim que eu digo que eu acredito que, no Brasil, a cultura de conselheiro empresarial ela é muito incipiente ainda. No sentido que a maioria dos empresários acha que não precisa. Sim. Ou não sabe que precisa. Né? Mas veja como a terapia veio para ficar. Nesse sentido, eu acho que esse movimento de aconselhamento empresarial vem para ficar. Hoje ainda precisa de boards, de advisors, somente em grandes companhias. Mas eu vou tentar fazer com que isso chegue o mais rápido possível, de forma preventiva, nas médias e pequenas companhias também, percebe? Acho que esse movimento precisa acontecer. E eu lido com uma coisa muito objetiva. São 3 encontros. Vamos lá. Qual é o principal problema? Então, a gente vem, conversa, estrutura, eu vou fazer o raciocínio e a gente, olha, a decisão mais viável é essa. Ou tem companhias que têm 2 sócios e eles estão divergindo. Eu dou meu voto. Olha, com base no cenário inteiro, eu voto de forma isenta isso aqui. Ou conflito societário. Tem sócio que, será que eu vou romper a sociedade ou não? Será que eu saio ou fico? Será que eu compro a parte do outro ou vou embora? Não é? E também tem um trabalho também que é de emergência, né? Uma decisão urgente, que eu também posso prestar esclarecimento. E estou começando agora com outro trabalho que estou pensando em empreender. Tá. Aí eu converso para dizer o que é, quais as virtudes necessárias. Tem estômago para passar o risco de abrir um negócio? Vai dormir à noite? Então a gente apresenta, né, o que de fato é, né, de quem viveu, não de quem estudou. Porque, sinceramente, dos meus estudos, faculdade, tudo isso, se aplica muito pouco. Sim. Por exemplo, eu já era empresário quando eu me formei. Eu já tinha, naquela época, tinha dezenas de colaboradores. Aproveita e conta um pouquinho, né, Rafa? Conto. E eu tive que fazer estágio. Eu fui obrigado pela faculdade a fazer um estágio.
E a minha empresa não valia como estágio. Por que ela não valia como estágio? Então, não, o porquê começamos a viajar. Mas eu era empresário já há bastante tempo e eu tive que fazer um relatório de estágio de outra empresa para apresentar na faculdade. Aí eu me dei conta, assim, gente, o descolamento é brutal. Entre o que é vivido e o que é apresentado, existe um abismo no meio, né? Sim. Então, como você perguntou, né? Eu comecei juntando bolinha de golfe como CAD no Country Club ali de Curitiba e ganhava o equivalente a uma cocada. Aqui no Bacaxiri, né? É. Aqui, lá no Bacaxiri. É. E daí eu comprava cocada mesmo. Sério? É. Legal. Só que a mãe não podia saber, tal, aquela que eu não podia trabalhar. Minha mãe era professora. Minha mãe era incrível, mas era bem reta, assim, sabe? Sim. E daí, no estágio, assim, da faculdade, daí eu trabalhava no Banco do Brasil. E Você foi bancário também? como estagiário Só do banco, né? Tá. E daí eu tinha certeza que eu não estava afim daquilo, assim, sabe? Redigir contratos, assim, era um saco. E aí comecei a empreender, comecei a vender alguns equipamentos, assim, e tal, e aí vai. Você começa uma vez, daí vende, perde. Aí vira um vício, né? Ganha, perde, vai, aquela coisa e tal. E você apenas... eu não vou dizer que é um processo fluido, sabe? Porque tem muitas provas, assim, no caminho. Mas as transições... Você trabalha sozinho? Beleza. Daí, a partir do momento que você pega uma pessoa para te ajudar, é uma transição importante. Sim. Depois desse momento, você pegou 3, 4, 5 pessoas para te ajudar, você tem que elencar um líder. É uma transição importante. Sim. Aí depois você vai começar a criar a primeira separação de departamentos, porque não é assim, todo mundo faz tudo. Aí você tem que começar a separar. É uma transição importante. Sim. Então, para cada momento de transição, desse comecinho até você ter mais uma sede, ou vai mudar de segmento agora. Você tem 10 sedes num nicho. Aí você vai mudar, você vai vai colocar os pés em outro nicho para diminuir o risco. É uma transição importante. Então, volta à pergunta inicial. Será que conselheiro empresarial é útil, sendo que em todas as transições um bom papo é importante? Sim. Não é? Então eu vivi tudo isso, sabe? Só que meio que no grito, sabe? Porque não tinha muita informação, então pela falta de experiência ou conhecimento a gente vai na força mesmo, na força bruta, né? No erro e no acerto, né? Na tentativa e no erro, né? No erro, acerto que compensa todos os erros e assim vai, né? Mas hoje eu acho que é possível fazer com uma forma mais leve, sem você precisar sacrificar pessoas que você gosta e ama. Eu enfrentei... escuta, ou você trabalha ou fica comigo. Né? Entendo. Os relacionamentos. Você trabalha demais, tal, ou isso. Né? Sendo que ou uma coisa ou outra, fala assim, não, mas eu amo as duas coisas, né? Sim. Mas fazer o quê? Quando você colocar na parede, você tem que decidir, né? Então, eu acho que dá para harmonizar. A felicidade está em voga, os psicólogos estão trazendo um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de uma proposta de ausência, silêncio, reflexão, né? Eu sei o que a gente perde buscando o pseudo-sucesso que está vendido hoje, né? Sim. Então, acho que o ponto número 1 é colocar na mesa assim, que sucesso é esse, né? Será que esse sucesso vale a pena? Esse é o começo da reflexão, sabe? E não necessariamente qual é os indicadores, vamos vender tanto, como dizem no mercado imobiliário, tem que produzir tanto, tal. Não. Peraí. Vamos lá. Qual é o sacrifício? Entende? Sim. Então, eu acho que vale muito.
E um pouco, Fran, se você me permitir, o resgate da conversa de boteco e com os amigos. Isso está se perdendo. Né? A conversa de boteco ela é muito barata, muito fluida. Ela tem momentos de engraçado que melhora o estoque de alegria para lidar com outras coisas. E aquela conversa sincera. Fala, cara, você está louco? Você vai fazer isso? Né? Uhum. As decisões estão muito solitárias. Está todo mundo muito separado, achando que se olhar um vídeo no YouTube... vai funcionar. Pô, tem gente que pergunta para terapeutas no YouTube se deve se separar ou não. Chega a ser não cômico, né? Então, eu acho que o aconselhamento de quem está preparado para aconselhar, porque, vamos falar a verdade, né? Para cada barba branca nesse rosto é um problema seríssimo resolvido na vida, né? Sim, sim. Assim como você, Tem história. quando você está pegando está conversando com um corretor que está iniciando, né? Ele está louco para vender. Sim. Né? Mas daí você vem com aquela pegada assim, não, mas você tem que vender com quem tem potencial para pagar. Você tem que vender para aquele que, além de ter potencial para pagar, se realize morando lá, Sim. buscando a recompra do cliente e não uma venda. Né? Sim. Isso é muito, muito inteligente e é muito legal essa troca, assim, sabe? Essa troca sincera é muito legal. Tá. Me fala, como surgiu, Rafa, essa ideia de ser conselheiro, né? Claro que você já comentou que você teve ali uma trajetória. Então, você teve a tua empresa. Não, primeiro você começou sozinho ali, né? Uhum. Sozinho, escondido no bom sentido, né? Sem a mãe saber. Já na área comercial, né? Que a gente fala que a área comercial é essa área de negociação, né? Aí você fez faculdade, aí você fez estágio, aí você já tinha a tua empresa, que era uma empresa familiar, né? Quantos anos você ficou na vida empresarial, né? E como virou essa chave de, opa, agora eu consigo agregar, né? Um valor para que outros empresários tenham uma outra forma de ver, né, a vida empresarial. Como surgiu essa ideia, Rafa? Sim. Eu vou só corrigir que o estágio foi forjado. Tá? Tá. Eu forjei o estágio para atender a pré-requisitos idiotas. Tá. Então, não pode falar palavrão aqui. Idiota é palavrão? Tá. Eu combinei com a França, eu perguntei se podia falar palavrão ou não. Ela falou, não pode. Então, tá bom. Vou te poupar. Foram mais de 30 anos, né, na vida empresarial, assim, tá. Até se tornar um grupo grande de empresas, né? E existem fases da vida e momentos da vida que surgem conflitos. O conflito é uma constante. Sim. Não é? Então, para pequenos conflitos, em termos de dinheiro, ou que produto vai fazer, tal, que mercado vai atacar, eu acho que é solúvel, sabe? Com bom diálogo é solúvel. E por isso que nas atuações em conflitos societários, eu falo, olha, o problema de vocês é a comunicação que se rompeu. E eu entro como um protocolo de comunicação, onde ambos podem falar comigo e eu vou aproximando de novo, né? Para que haja uma perda pequena, porque quando vai romper, um casal que vai se separar ou sócios que vão se separar tem que partir do princípio que todos já perderam. Se um vai tentar vencer do outro, vai dar porcaria. Concordo, Rafa. Para não falar outra coisa que não pode falar palavrão. E quando que eu vi isso? Quando surgem divergências ideológicas. No que é certo e no que é errado, no que é justo, no que não é justo, né? Então, quando chega a um determinado nível de poder, quando eu falo poder, eu não estou dizendo o poder de mando, poder enquanto possibilidade de fazer coisas. E quando você tem um grupo grande, você tem uma musculatura muito forte, você tem possibilidade de fazer várias coisas.
Aí você tem que decidir. Ou esse poder é usado para o coletivo, ou eu quero ficar cada vez mais forte, meu, para mim. E quem tem o poder não larga o poder. Não sem luta. Porque sabe o preço da conquista daquilo. Isso para ambos os lados, né, Rafa? Para ambos os lados. E independente de quantos lados tem, né? Se é 1, 2, 3, 4, 10 sócios. Não importa. Muitas vezes uma empresa tem o valuation ali em torno de 500 mil, mas os sócios vão pensar, não, mas olha quantas noites eu fiquei sem dormir, eu fiquei sem ver meu filho, vai projetar um monte de coisa ali que não tem valor, tem valor afetivo, tem valor real, mas é individual, é só para ele. Não tem valor assim no potencial comprador, né? Assim como, de repente, no imóvel, a pessoa coloca lá no imóvel de, sei lá, 1 milhão, a pessoa troca um piso de 200 mil, piso aquecido sei lá, de mármore italiano. O comprador vai falar assim, cara, eu nem gosto de piso, cara. Nem de mármore, nem de italiano. Eu vou colocar carpê porque lembra a minha avó. Sim. Sabe, o mármore travertino nessa hora não vale nada. Sim. É o carpê da avó, cheio de ácaro, fungo, sei lá o que é que vale. Sim. Então, a gente tem que colocar no lugar, de novo, cada coisa. Então, quando tem conflitos ideológicos de valores, né? Aí a coisa pega. E aí a gente tem que falar de virtudes. Não tem jeito, né? Então, a minha experiência enquanto empresário, né? Foi muito válida e muito útil. Mas também ela esclareceu muito do que eu não precisava passar. Muito, né? Estávamos conversando esses dias, né? Olha, tem uma fissura aqui. Ou solda ou racha. A fissura não pode ficar ad eternum ali, né? Então, eu me recolhi. Eu fiz a dissolução societária. Difícil, dolorida, né? Levou 2 anos e meio, mais ou menos, a dissolução. Ou seja, você passou por esse processo, né? Que eu acho que mais importante do que conhecer o processo é você passar por ele, né, Rafa? Eu escolhi viver esse processo. Sim. Eu escolhi viver esse processo. Dolorido. Você escolheu viver a dissolução societária? Sim. Eu escolhi. Não é? Eu propus, sabendo das consequências que eu ia colher. Porque tinham muitos colaboradores. E aí a gente não pensa só meu bolso, meu, para mim. A gente pensa também qual seria o impacto de uma ação destrutiva minha. Porque a raiva, o ódio e a força da vingança são muito poderosas e brotam dentro de todo mundo. Seria uma parte do poder, então, né, Rafa? Porque se eu tenho o poder dentro da sociedade, e a gente está bem dentro do tema mesmo de precisar de um conselheiro, né? Porque eu tenho o poder dentro da sociedade. Sim. Quando eu resolvo abrir mão disso, não significa que eu não vou ter que lidar com o sentimento, né? Aí dessa a luta raiva, começa. Uhum. Sai da batalha externa e entra na luta interior. Que são as grandes escrituras, tal como os Vedas, o Bhagavad Gita, a própria Bíblia Sagrada, né? Uhum. Tal como Jesus nos 40 dias no deserto, é uma luta interior, né? Então, é muito difícil você aceitar que chegou a essa batalha, uhum. né? Mas uma vez que entrou nela, vai para vencer, né? Ou tudo ou nada, né? Então, um pouco está descrito no livro ali. Mas aí eu me recolhi, né? Fortemente. Vivi um sabático e tal, e até eu escrevi parte da obra nesse momento. E eu volto para o mercado sem aquela pegada de não, eu vou reconstruir tudo de novo e não sei o que lá, eu vou fazer para provar isso que não tem que provar nada para ninguém. Eu tenho que ser feliz. Sim. Esse é o objetivo, não é? E eu aceito a nova condição, porém é muito importante que o que eu vivi seja útil. Né? E o que eu sei seja útil. Talvez pela idade também a gente venha com aquela coisa, não, eu preciso devolver o que me foi oferecido, né?
Eu acredito que o conhecimento, ninguém é detentor do conhecimento. O conhecimento flui pela gente. Sim, Né? sim. Você sabe o que sabe porque alguém foi generoso o suficiente para te entregar aquilo. Sim. Né? E eu aceito o conhecimento pela generosidade que alguém teve. Generosidade, tempo, recurso, encheção do saco e tudo para me oferecer aquilo. Então eu me sinto compelido a devolver. É mais assim algo de eu me colocar como um canal das minhas próprias experiências e do conhecimento que flui por mim para quem precisa. Ainda que estejamos falando, sim, de grana, de colaboradores e da loucurada, ou de compra e venda de imóveis, ou seja o que for. Mas tem a questão afetiva, tem a questão moral, tem a questão de virtudes e sombras, sabe? Sim. Então, é nesse aspecto assim, que não é somente técnico que a gente tem que falar. Por exemplo, um assessor que cuidava de uns investimentos meus, assim, mais de ações tal, e tudo mais, ele falou para mim, Rafa, eu estou indo para uma outra empresa de investimentos, vamos levar tua carteira para lá? Eu falei, aonde é? Ele falou, BTG. Eu falei, cara, tá, o dono da BTG estava na Lava Jato. Não, mas eu te dou uma condição melhor. Tal. Não se trata de mais dinheiro. Se trata de eu não investir onde não está de acordo com os meus valores internos. Sim. Não é? Sim. Então, poxa vida, assim como uma pessoa que tem um imóvel, por exemplo, de, não sei, qualquer valor, 500 mil. A pessoa perdeu um filho, está em depressão, não consegue trabalhar. Ela quer vender o imóvel. Pô, não vai pagar 300 mil para ela, poxa vida. Negocia lá 300, né? Sei lá, 450, 300 e alto. Não sei, mas não arrebenta com a pessoa. Sim. Então, é um investimento? Você pode levar vantagem financeira em cima da condição da pessoa? Pode, mas não deve. Sim. Pode, mas não deve, porque de certa forma você está absorvendo um pouco daquilo, você tá fomentando o problema. Estou falando um pouco da mentalidade do investidor, sabe? Sim, sim. Então, tem gente que acha que o tigrinho é investimento. Uhum. Tem. Vai fazer o quê? É por isso que o pôquer ele é considerado um esporte e não um jogo, porque existe a mínima probabilidade de ele alterar a curva de ganhos para ele. Né? Então, existe uma grande diferença entre jogo e investimento. Tem gente que investe em moeda achando que é investimento. Por exemplo, Bitcoin. Uhum. O Bitcoin pode subir de preço e descer? Sim, mas Bitcoin é uma moeda. É Sim. moeda. Dólar é moeda. Mas Sim. tem gente que olha como investimento. Né? Então, separar essas coisas assim. Mas, voltando à sua pergunta, a minha intenção é devolver, trazer clareza, trazer um pouco de experiência e trazer um pouco de decisões não apaixonadas, buscando o que é justo, buscando o que é bom, buscando o que é honesto ali. Né? É trazer a pessoa da viagem dela para o que é. Né? Em briga de casal a gente vê direto isso. Vira uma luta de um derrotar o outro, mas não se trata de derrotar. Se trata de buscar o que é justo. Sim. Tipo, ninguém tá... né? Aquela piadinha, né? Não vou falar de quem, mas aquela piadinha antiga. Ninguém vai ganhar e nem perder. Vai todo mundo perder. Essa é a verdade, né, Rafa? E quando a gente fala de sociedade, quando entra nessa briga... Poxa, já é um fim, já perdeu, né? Os dois perderam. Essa é. Essa é a verdade, né? Tá. Eu acho que essa parte, por enquanto, né? Eu acho que deu para entender ali. Depois eu quero que você fale um pouquinho mais sobre como ter, né, esse acesso a você, para como identificar, faz um primeiro encontro, como localiza você para poder fazer essa identificação aí de preciso ou não preciso disso na minha empresa. Deixa eu aproveitar e pegar já o caminho ali para investimento, né? Você começou a falar aí, eu já
queria puxar esse assunto. Quando a gente fala de investimento, Rafa, nós temos várias formas de investir, né? A gente tem moeda, que você acabou de falar, a gente tem imóveis, a gente tem em ações, né? Enfim, me conta um pouquinho dessa tua trajetória, né? Que pelo que eu entendo, você tem experiência em muitas coisas, né? Então, já fui empresário, já fui um certo, né? Já fui empregado, já fui empresário, agora eu invisto nisso, agora, enfim, me fala sobre investimentos agora. Dentro da minha trajetória, o investimento nunca foi dinheiro. O dinheiro é um sinal de confiança, puro e simples assim. Eu prometo que isso aqui vai valer. Tá? Eu sempre olhei o investimento como semeadura. Então, como eu te falei, por exemplo, foi para o BTG, beleza. Mas eu não quero semear em pedra. Eu não quero semear uma semente em pedra, né? Eu quero semear no que frutifica. Mas, acima de tudo, eu quero me certificar de que a semente é boa. O investimento ele tem relação direta com semeadura. É puro e simples. Então, quando a gente fala em investimento, o pessoal automaticamente pensa dinheiro, ou ações, ou fundos imobiliários, ou imóveis, né? Tem tudo isso. Mas, para mim, o investimento é o seguinte: o que eu quero que exista no futuro, que eu quero que continue existindo no futuro? Então, reduzindo um pouquinho a questão do investimento, para os empresários ou para quem trabalha com serviço, produto, enfim, não importa. Lá, na companhia, por exemplo, nós precisávamos decidir. Por que nós vamos investir no produto A e não no B, e não no C, e não no D? Entende? Uhum. Então, existem níveis de decisões em todas as coisas. E o investimento, na minha visão, ele está diretamente relacionado aos valores e virtudes de cada pessoa. Tá, começa por aí, né? Uhum. A começar pela Mega Sena. Uhum. Bom, o jogo no Brasil é proibido. Uhum. Sim. Mas a Mega Sena Não. pode. Sim. Eu, particularmente, eu acho o Estado um dos piores investidores que eu conheço. Então, por que eu vou dar mais do que eu já devo através de impostos, tributos e contribuições? Uhum. Né? Então, tá bom, ao Estado que é do Estado, mas eu não vou dar mais dinheiro do que o devido legalmente para o Estado. Então, o fundamento eu vou investir aquilo que eu acredito dentro do que eu quero que frutifique. Mas, dentro da mentalidade de investimentos de quem está começando a investir, o pessoal chama de investimento sem ter um custo de oportunidade de referência. Entende? E me perdoem quem pode discordar, claro, a discordância eu acho muito bonita e muito válida, mas existe um certo fetiche de boteco em contar vantagem que investiu bem. Eu sou o fera. Uhum. Eu tinha outra palavra para falar fera. Muito eu bem, sou muito fera do investimento, coloquei tanto lá e deu tanto. Mas são poucos aqueles que assumem, cara, eu coloquei uma grana lá e ferrou. Não fiz um bom negócio. Ferrou. Sabe? Porque daí você é taxado de burro, você não faz uma boa gestão. Mas se de repente essa grana de alto risco, ela é uma parte muito pequena do seu portfólio, pode fazer sentido. Sim. Né? Mas o que um grande que perde pouco, um grande que perde, mas é muito grande que nem sente, Exato. Né? O que perdeu. Então, o Ray Dalio tinha razão. O que faz você se dar bem é portfólio. Né? A diversificação, num balanceamento adequado, tal, tudo bem.
Então, de que maneira você vai decidir investir num imóvel, por exemplo, na planta, sem saber se este imóvel na planta, quando ficar pronto, mais os 180 dias de atraso legal que as construtoras têm, mais o prazo de venda de 7, 8 meses, não sei o que lá, esse dinheiro diluído no tempo vai estar maior que o seu custo de oportunidade da renda fixa que seja. Uhum. Porque o que eu ouço é o pessoal falando, não, eu coloquei uma grana lá e deu 30%. Não disse nada para mim. Sim. Não disse nada para mim. 50%. Não está dizendo nada para mim. Está faltando uma premissa nessa equação aí, né? Esse axioma, ele está penso. Tá capengando para um lado, né? 30% em quanto tempo? É líquido ou é bruto? Já descontado o ganho de capital ou não? Né? E se for fazer uma análise refinada de investimento, né? Com tudo o que engloba o investimento, inclusive o zero caquerada de FUNREJUS, mais as certidões lá, 600 pila, mas coloca lá e dilui isso no tempo, nós vamos cair em 0,7%, 1%. Mas esse 0,7% ou 1% é melhor ou pior do que a minha carteira tem agora? Por que valeria a pena eu mover uma parte da minha carteira que eu tenho agora para imóveis ou não? Isso é investimento consciente. Sim. Percebe? Então, hoje investir em imóveis está muito melhor do que antes, quando a gente tomava as pancadas lá da Encol, por exemplo. Você tem que pagar 3 apartamentos para ter um, porque tem que ter chamada de capital para terminar a obra, tal, aquela loucurada, né? Então, eu vejo assim que você tem que investir. Tem mais um ponto. Tem gente que... existe um universo diferente de pessoas que investem o dinheiro que recebeu, de herança, que veio, dinheiro que veio. Que não foi um dinheiro trabalhado e suado para aquela... Isto. Tá. E o pessoal que investe o dinheiro trabalhado. Que a gente brinca, né? Os herdeiros. Né? É de direito, beleza. Sim, que bom que eu teve esse herdei. bom karma ou essa boa sorte. Eu fico feliz. Mas o suor dele não está ali. O risco não está ali. Não teve noite sem dormir ali. Então, Sim. perder é uma opção mais leve. Mas quando você deixou de tomar aquela cerveja com os amigos, quando você foi trabalhar com enxaqueca, com dor de cabeça, quando você, né? Esse dinheiro, e me falavam antes, você não tira o escorpião do bolso? Eu falei, não, eu cativo o escorpião, inclusive, para investir. Mas se for para comprar algo de desejo, a história é outra. Né? Você não precisa ir com a mentalidade de investidor para comprar uma casa que você vai morar. Sim. É outra pegada. Sim. Né? Então, eu vejo o investimento como assim, eu acredito nisso, de fato. Né? Isso é bom, isso vai render bons frutos e não apenas dinheiro. Sabe? Sim. Então, é como a gente conversou, Fran, a gente vai comprar essas 2 unidades aqui. É boa para quem vai morar? Sim. Né? Então, eu acho legal, sabe? E de desvincular um pouco dessa coisa do investimento como sendo só grana, né? Porque o dinheiro vem. Para quem trabalha, o dinheiro vem com tempo, com experiência, com paciência e com inteligência. Vem. E não essa coisa assim, tipo day trade, vou entrar agora, o cara não dirige um Fusca e quer pilotar a Fórmula 1 dos investimentos. Sim. Não tive azar. Não, peraí, velho. Sim, sim, sim. E quando a gente fala de investimentos, então, Rafa, para você, a prova de que é um bom investimento é número. Quando a gente fala assim, preciso investir o teu momento agora, por exemplo. O teu momento agora é um momento que é um momento de compra, por exemplo. E o fator de decisão é o lucro. Sim. Então, esse é o teu perfil de investidor hoje. Né?
muitas empresas que precisam de capital. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal que está buscando investidor, um negócio bem legal assim e tal. O momento é de compra, o número ele me dá o sim ou não para uma compra consciente. Tá. Eu não conseguiria comprar falando assim, eu acho que eu vou. Tá. Né? No mínimo, o desenho do plano tem que estar verde. Ainda que lá na frente tenha alguma alteração na intenção. Mas o meu demonstrativo de resultados tem que dar. Vai ou não vai. Sem isso, para mim, é chute. Sem isso, para mim, é chute. Inclusive, como a curiosidade tem no Vedanta, né? No que diz respeito ao resultado, né? O apego ao resultado. Então, a gente tem que ter boa intenção, bons pensamentos, bom planejamento e boa execução. O resultado é incerto e tem que aceitar a incerteza do resultado. Porém, no resultado, como depende de muitas variáveis, existem duas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, emprestar a mente de quem conhece. Sim, concordo. E o segundo, rezar, vai no centro espírita, vai... o que não deixa de ser uma ação. Sim. Rezar é uma ação. E para toda ação, existe uma reação possível. Sim. Né? Tem isso. Então, aceitar o resultado é um dos pontos muito importantes, mas não dá para aceitar qualquer resultado, porque você tem que planejar e o seu planejamento tem que dar verde. Sim. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, se não der lucro, é claro que eu não vou entrar. Mas se der lucro, eu vou entrar, mas eu deixo uma fresta nessa porta porque eu entendo a incerteza que isso tem. Sim. Isso não pode afetar a minha felicidade, a minha conduta ou meus valores morais. Né? É por aí que eu decido. Você sabe que eu acho que isso é uma compra consciente, né? Acredito que na sim. minha opinião, né? Dentro do mundo ali imobiliário que eu vivo, né? Sempre tem o cliente que vem e romantiza, né, Rafa? Não, Sim. porque esse é o imóvel dos meus sonhos, ou é esse valor que eu quero. O que mais acontece? Esse é o imóvel ideal para mim, mas quando a gente vai dar uma lapidadinha no cliente, né? Você identifica que não é a realidade financeira dele, né? Então, normalmente você tem que orientá-lo e direcioná-lo para que ele faça uma boa compra, para que ele não esteja comprando um problema ou uma frustração. Verdade. Né? Porque às vezes não é só na hora de vender que ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar porque ele não vai conseguir pagar. Exato. Né? Ele vai se frustrar porque ele vai perder o imóvel, né? Enfim, para alguma instituição financeira. Então a gente acaba tendo que assim, direcionar o cliente, Sim, né? Em muitos momentos. E eu te entendo perfeitamente, porque tem gente que tem orgulho de falar, eu comprei um apartamento. E tem investidor que compra apartamento financiado. Sim. E com essas pessoas eu falo, não, você comprou 2 e levou 1. Você foi no supermercado e compre Esse é o um, leve momento 3. em que o Conexão Imobiliária deveria ter aquele pi. Você comprou 2, levou 1, né? Sim. Mas tudo bem, se está dentro do plano, ok. Mas assim, Exatamente. O banco vai ganhar mais dinheiro que você, com certeza. Sim, sempre. Você lembra que a gente foi, fazendo uma parte aqui, né? Lembra que a gente foi ver uma unidade na região norte de Curitiba, lá que você me levou. Tá. Pra gente comprar. Tá. E eu nem conhecia lá o gerente do lugar. Uhum. E daí eu falei para ele assim, tudo bem, quer um café? Tá, não, aceito, obrigado.
Meu amigo, é o seguinte, não me importa se vocês ressuscitaram o Oscar Niemeyer para fazer o apartamento de vocês. Gente, ele fez isso comigo, você acredita? Ele fez mesmo. A gente sentou na mesa, o gerente de plataforma, que é uma pessoa excepcional, não vou falar o nome dele, mas que é o Bira. Ele fez Muito exatamente isso. Pode falar, Rafa. Eu falei, não me importa se no hall de entrada tem a assinatura da Marilyn Monroe, se vai ter um quadro do Salvador Dalí. Não me importo com isso. Eu quero saber a quanto eu vendo, quando. Sim. Com isso, eu consigo fazer planos. Simples assim. Aí no preço de venda a gente coloca um PERT ali de 10% a mais ou a menos. No prazo a gente coloca um prazinho de 10% a mais ou menos no prazo e deu. Sabe? O investidor que faz questão de ver o decorado, sei lá, ele pode estar sendo enviesado. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, porque eu posso falar no máximo do meu perfil. Sim. Não é? Sim. E não estou aqui fazendo juízo de valor dos corretores, nem nada, nem dos gerentes de plataforma. Mas o investidor, na essência da palavra, ele quer semear o quê para colher o quê? Né? Para mim, sim, é grana. Quanto? Quando? Dá ou não dá? Certo? É bem simples. A operação é simples, só que os dados que a gente precisa para tomar a decisão, eles não são cotidianos. Porque quando a gente pergunta para o investidor, eu vendo a quanto isto lá no futuro? E a segunda coisa E quando pergunta para o corretor também, né, Rafa? Isto. Então, assim, eu prefiro vender como corretor que eu comprei. Né? Sim. Porque daí essa inteligência, eu respeito, eu sei muito, eu tenho muito claro que eu não sei também. Sim. Né? A gente até conversou lá com o Bira, o Bira perguntou, tá, mas isso daqui, você que... Daí eu viro para você, né? Fran, a gente vai vender... Aí ele me pressiona, Eu não, sei, mas Fran? é ela quem vai vender, tipo, né? A Fran, responsabilidade é dela. Isso que o Bira está perguntando, é isso aí mesmo? Eu sei o que eu não sei. Sim. Né? Sim. Eu sei o meu limite. Sim. Né? Eu sei o quanto dá, o quanto a perna alcança ou não. Né? E isso, Fran, assim, talvez o que seja mais importante, até mais importante do que o resultado lá do lucro ou prejuízo, tal, não sei o que lá, quando você realiza. É você ter a sensação de que você está com clareza naquilo. Você não está chutando, pô. Sim. Sabe, não estou chutando. E isso é bom. Isso é muito bom. Até quando eu fui dar uma olhada nos outros imóveis ali, perto da Ecoville. Tá. Eu estava com um rapaz lá, tal, eu não conhecia ele, né? Até uma amiga minha que me levou lá. E eu fiz as perguntas para ele. Escuta, vai vender a quanto, tal, valorização possível aqui, tal, não sei o que lá. Daí você confirma ali com uma inteligência artificial para ver tal. Daí terminamos ali, eu falei com ele, cara, desculpa, não dá. Ele olhou para mim assim, como assim? Não dá, não posso, eu lamento. Não, mas como assim? Sério que ele te questionou nesse sentido, assim, para assim entender? Que você sabe? Você não dá? Eu falei, não, tá aqui, ó, vermelho. Não dá para mim. Gente, ele mostra numa planilha que ele fez no computador dele. Eu acho que os corretores querem apertar o colarinho dele. Com razão. Eu vim para quebrar mesmo, fazer o quê? Né? Mas não dá. Não, mas eu não estou dizendo que o investimento não é bom. Exatamente. Ele não é bom? Era nesse ponto mim? que eu queria chegar. Ele está abaixo do meu custo de oportunidade. Sim. Então, não. Sim. Eu não vou fazer um esforço de mover recursos daqui para o imóvel que está na mesa. Sim. Só que isso dá uma tranquilidade. Neste dia, eu não vou dormir grilado. Sim. Será que eu deveria? Será que eu deveria? Puta vida, não. Vai virar tabela. Amanhã não, vai sair de tabela zero. Amanhã será que eu compro ou não compro? Não, e aquela pressão e tal. Então eu já falo, não. Esse não dá. Vamos olhar a próxima. Sim. Pô, e você fica
tranquilo. É que daí você fica em paz, né, Rafa, com a Você decisão, respeita né? o que você combinou consigo, sabe? Sim, Isso é legal pra caramba. E você foi, como corretor, você respeitou o corretor. sim. Você não se coloca numa posição de limbo e incerteza, porque o comprador tem poder. É O comprador tem verdade. mais poder que o vendedor. Sim, sempre. Sempre. Uhum. Então, ele não precisa ficar fazendo o corretor de marionete. Não, faz o que eu quero, paga um almoço para mim. Não, essa viadagem toda. A viadagem é palavrão ou não? Não. Essa coisa, essa chatice, essa pentelhação, assim. Sim. Não, não dá. Tá, então esse daqui não dá. Rompeu o relacionamento com o Rafa? Claro que não. Eu tenho outro empreendimento que vai sair não sei aonde que talvez dê. Não é? Sim. Então, eu acho que é um respeito também com o corretor, com o tempo do corretor, com o tempo de todo mundo, mas também no sentido de ter inteligência e ter firmeza na decisão. Eu combinei comigo, não deu, então você fala um não convicto, não é um não mais ou menos, né? Até esse rapaz lá da Covilha, ele mandou uma mensagem daí para essa minha amiga, falou, olha, ele pediu tua planilha. Ai, planilha que você... Ele pediu tua planilha. Falei, não, ele pode pedir, só que é o seguinte, né? Processo, eu tenho uma mentoria de processo decisório, tudo bem, a gente pode fazer. Então, eu até ia falar isso para você. Essa seria uma consultoria. Essa consultoria você também consegue dar, né, Rafa? Eu faço uma mentoria. Se alguém chegasse para mim e falasse, Rafa, eu não sei se eu compro aquele apartamento lá, compro ou não compro. É um processo de aconselhamento também. Tá. Né? Sim, sim. Só que não adianta pegar os dados e colocar na planilha. O que me importa é a forma de pensar. O ouro, para mim, está na pessoa absorver a forma de pensar. Sim. Entende? Então, para quê? Para que ela faça ou não faça tranquilamente e de forma consciente. Beleza. Né? Tá. Então, uma planilha não vai resolver o problema. Se ela não entender... Tem gente que remove parafuso com alicate melhor do que com chave de fenda. Fazer o quê? Sim. E a minha planilha não é complexa, cheia de links aqui que conecta com o ChatGPT lá. Não é bem simples. Uhum. Só que uma pessoa sozinha não consegue alimentar aquela planilha porque precisa da inteligência do corretor. Sim. Sem a inteligência do corretor, a planilha não funciona. Sim. Fazer o quê? Sim. Né? Rafa, estamos no final já, por incrível que... Não, Cara, você tá de de sacanagem. assustar. Sério? 8 horas e 24 minutos. Que vontade de falar um palavrão. E eu preciso caramba. falar... E eu preciso falar do seu livro, Vamos lá. né? Então, Vamos lá. aí, vou pegar aqui, gente. Tá bom. O nome dele é A Incrível Arte de Se Tornar Ninguém. Me fala um pouquinho dele. A gente vai fazer o sorteio, né, dele, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. Me fala um pouco dele, então, Rafa. Né? Tá bom. Quem é esse? Ou quem é esse? E por que surgiu, né, esse livro? Me fale um pouco. Deixamos pouco tempo para ele. Pois é. Tudo bem. Que pena. Putz, vida. A gente tava aquecendo. Você tá vendo como é pouco Caramba. tempo? Tá bom. Vamos de 2 horas e 3 horas. É muito pouco tempo. Enfim, acho que eu falei demais também. Eu tomei muito do seu planejamento. Enfim. Não. Tá ótimo, Rafa. Essa obra é uma síntese de várias coisas que eu acredito que tem valor, sabe? Ela traz muitos elementos tanto da questão humana, como empresarial, como de autoconhecimento, espiritualidade, tudo isso dentro de uma história. A incrível arte de se tornar ninguém tem a ver com identidade. Na capa, por exemplo, tem alguém que viveu o ambiente corporativo,
mas que não tem mais necessidade de mostrar o rosto para ser identificado. Não, isso tem relação com poder. Olha, não precisa o rosto, né? Ele está olhando para uma cidade caótica onde tudo acontece, mas ele não está dentro. Uhum. Ele está na cidade, ele faz parte da cidade, mas ele está olhando para o sol. Ele está mirando lá, né? Ainda que não tenha conquistado isso, ele está olhando para lá. Tentando se elevar um pouco. Não está elevado, mas está tentando se elevar, né? Sim. Espiritualmente, eu falo, né? Em termos de virtudes, valores humanos, né? E ele fala, basicamente, tem muitas histórias, tem poesia, tem coisas engraçadas. Você já terminou de ler ele? Não, tá ainda não. Tá bom. Tem altos Mas já e baixos, tá na cabeceira da minha cama. A montanha-russa, tem de tudo. Questionamentos seríssimos, enfim. Então, é uma história no qual eu injeto várias coisas do conhecimento, porque de Vedanta, quando eu estudei na Índia, meditação também e tudo mais, toda a filosofia, dos 11 anos de filosofia. Só que eu coloco problemas reais, né, do cotidiano do personagem, e eu coloco ali um ensinamento velado. Porque a gente resiste um pouco àquela coisa assim, você está com isso, então faça isso, né? Aprenda, 2 mais 2 é 4. O cérebro tem um pouco de resistência, então a gente faz alguns desvios. Um pouco? Quem que gosta de obedecer, né? Ninguém gosta de obedecer. Sim. Mas, fundamentalmente, tem assim, supondo que tem a Fran corretora, a Fran amiga, a Fran filha, a Fran amiga, né? Vamos remover tudo isso? O que sobra? Possivelmente essa seja você. Uhum. Fora, sem os papéis, né? Sem os papéis. Mas é uma investigação muito, muito densa, assim, muito, muito forte, né? De uma busca honesta e sincera, de falar assim, não, agora eu não estou entendendo mais nada. Espera aí. Eu preciso olhar. Só que quando a gente tenta olhar para si mesmo, a gente olha de um jeito romântico, achando que a gente é incrível. Sim. Só que não. Só que nunca. Exato. Então, esse ninguém que está na capa, no título, não é um ninguém pejorativo no sentido eu não faço nada, não sou coisa nenhuma. Não. Sim. Não. É um ninguém no sentido de entendi que eu sou pequeno mesmo. Pequeno a ponto de quase não fazer diferença frente ao todo. E o reconhecimento da pequenez é a melhor chance de a gente se tornar todas as coisas. Percebe? Sim. Dilemas, paradoxos, quero ou não quero ao mesmo tempo, né? 2 verdades antagônicas concomitantes ao mesmo tempo na mente. Então, dilemas e situações da vida de qualquer pessoa. Eu tenho recebido muitos feedbacks assim, mas cara, aqui você está falando de mim. Claro, você é um ser humano, né? Você é um ser humano, claro que eu estou falando de você. Sim. E de mim também. Sim. Né? E os feedbacks estão muito legais, assim, falando que é uma leitura muito fluida e eu achei que ficou muito bom ao que se propõe. De transmissão de experiência, um pouco de negócios também e tal, mas fundamentalmente de vida. Eu falo até do que uma brincadeira de criança ensinava. Uhum. Sabe? Na construção da mente então, do personagem. Que leva mais para a filosofia ou não? É um livro que não separa nada de nada. Tá. Né? Não separa. Vida. Né? Eu falo, inclusive, que não existe separação da vida profissional da pessoal. E não existe mesmo. Por exemplo, quando uma pessoa é demitida, quem fica triste é meu lado profissional? Quando alguém é demitido, fica triste profissionalmente? Não é? Então, vamos parar com isso. É uma separação didática. Mas de verdade mesmo, não tem essa separação. Né? E agora comecei o outro projeto, que é o Music Book. Sim, que também é do livro. Que também é o livro, né? Do livro. Então,
eu fiz o lançamento do livro e aí fiz o e-book, né? E daí, como movimento natural, eu teria que fazer o audiobook. Uhum. Aí quando chegou no audiobook, eu pensei... também ia gostar do audiobook, assim. Eu que sou a louca do audiobook. Mas eu pensei assim, eu acho que dá para fazer melhor. Sim. Aí, como eu toco, tal, tem essas aventuras, até um abraço pro Jason, pro Samuca, pro Éder, pro BP, que tocam comigo, adoro esses caras, são meus irmãos mesmo. Aí decidi fazer uma música para cada capítulo do livro, com o mesmo nome do capítulo, e a segunda música foi ontem pro Spotify. A cada 2 meses eu vou lançar uma música, e aí quem ouvir essas músicas na sequência serão 39, o projeto fecha em 2027, novembro de 2027, vai entender a essência da coisa. Já faz 2 meses? 31 de maio foi o lançamento. Caramba, eu tô atrasada com a leitura. Gente, eu tô atrasada com a leitura há 2 meses. Rafa, passa voando, né? Pô, aqui passou voando, eu pensei que a gente estava em 15 minutos, você falou, estamos no final, como, pera. A gente estava no tempo de Kairos, né, e não no tempo de Cronos, né, quando tem muita fluidez assim, é Kairos. Legal. Que legal, Rafa. Então, agora eu quero que você fale, né, um pouco pra gente de como eu faço para entrar em contato com você. Eu já sei, né, gente, como eu faço para entrar em contato com ele. Mas eu quero que você deixe os teus contatos, como que faz para adquirir um livro, como que faz para ter a consultoria com você, seja, não é a consultoria, né, o aconselhamento, seja na área financeira, seja na área empresarial. Me corrija se eu estiver falando errado, né? É isso aí mesmo. Mas como a gente encontra você? Tá legal. Você sabe que de redes sociais eu sou meio... Aí você pode olhar para aquela câmera ali, tá? Você pode acessar o meu perfil do Instagram, Rafa Gundes Oficial, ou o meu perfil do LinkedIn, que o meu querido Piatan, que está me ajudando, a gente mudou hoje. Mudou hoje? Ah, meu Deus do céu. E você pode fazer contato lá, tem link para minha página pessoal, que tem muito... É tudo descrito lá, realmente, todos os serviços que eu posso fazer. E também a página do livro também está lá. E em breve eu vou colocar o link do Spotify e do YouTube Music para ouvirem as músicas. Aí alguém entra em contato, alguém do time lá faz contato para a gente conversar. E como curiosidade, Fran, a forma de pagar, né? Eu estava pensando assim, poxa, mas eu não sou conhecido, ninguém me conhece, ninguém me viu, né? Sim. Quando a gente estava conversando, como é que vamos criar autoridade nas redes sociais? Sim. Aí quem está cuidando disso falou para mim, não, a gente vai fazer tráfego pago, a gente vai e tal, não sei o que lá, e seguidores e tal. Então. Uhum. Daí eu pensei assim, cara, vamos fazer o seguinte, a pessoa quando contratar paga 60% do valor e quando a gente terminar o processo, fica a cargo dela pagar nada ou até 40% de acordo com a percepção de valor que ela teve do que foi entregue. Isso é muito diferente no mercado, né? Então, a minha autoridade está na percepção de valor dela que consumiu e não necessariamente do que eu vou falar. Não, eu sou fera, veja como eu sou bom, né? Essa construção que tem que fazer na rede social, que né? Incrível. Tá? Eu não sou incrível, mais um na multidão, estamos aí, né? Talvez eu seja útil, mas se teve valor, beleza. E com isso, eu estou fazendo o benchmarking do que eu estou entregando. Sim, com certeza. Coisa que às vezes a gente teria que pagar uma consultoria caríssima para fazer uma pesquisa com os clientes, percebe? Sim. E se eu estou trazendo uma visão criativa, diferente de soluções propostas para os clientes, bom, o primeiro que tem que fazer isso sou eu. Sim. Entende? Então eu vou economizar com tráfego pago e vou fazer na forma de pagamento já rápido, agora, tal, para quebrar um pouco da desconfiança de quem tem o potencial de comprar um produto ou serviço ou não.
Perfeito. Mais um caminho diferente, né? Melhor do que 7 ou 14 dias de garantia. Né? Que é o de praxe, né? Assim você trabalha com um resultado, né, Rafa? Eu vou te falar que é um cumprimento de uma lei que para mim é meio boba, mas tudo bem. Sim. Obedecer. Sim, sim. Rafa, muito obrigada pela sua participação. Que pena. Ai, que pena. É sempre assim, os primeiros minutos ali, parece que não vai, mas daqui a pouco... Acelerando, né? Depois que a gente entra na via rápida, vem o sinal vermelho já. Exato. É pouco tempo mesmo, eu sei. Pouco. Né? É importante ter mais tempo. Sim. Mas acaba que a gente consegue contornar ali. Principalmente pra gente que gosta de conversar. Pra gente que né? são muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Porque se a gente parar pra pensar, só hoje, só agora, a gente abordou 3 temas. Sim. Né? A gente abordou o tema investimento, a gente abordou o tema conselheiro, né? Empresarial. Sim. A gente abordou o tema investimentos e a gente falou do livro. Então foram 3 temas, né? Em 1 hora. E com uma certa profundidade, né? Não foi raso, né? Sim, então. Só se a gente seguisse assim muito quadradinho. E não dá para seguir quadradinho, né? Eu gosto daquela, vai aqui, vai ali, fala um pouquinho aqui, aí volta ali. Dessa história ali contada é mais interessante. E o mais importante, foi massa, né? Pronto. Né? Foi. Foi. Vai voltar, com certeza. Eu vou pedir para ele voltar. Com certeza. Aí eu espero que quem receba o livro tenha uma ótima leitura, que receba bons ensinamentos aí e tal, e que seja útil. Sim, perfeito. Bom, muito obrigada pela participação novamente. Espero vê-lo aqui mais uma vez ou mais algumas vezes. Vai ser um prazer e uma honra novamente. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato pelo chat ou entrem em contato pelo Instagram também. Daqui a 15 dias a gente tem mais outro convidado. E eu aguardo vocês. Boa noite e até a próxima. Amanhã nós também estávamos na rádio FM Habla ao vivo, então amanhã também repete lá na Habla FM, tá? Boa noite para vocês.